Por favor, vamos tomar os nossos lugares nessa manhã um pouco menos fria que da última vez que nós estávamos aqui. Se você é um visitante, seja muito bem-vindo. Nós iremos juntos adorar e louvar o nome do nosso Deus nesta manhã como igreja. Todos nós aqui estamos como um só corpo, adorar somente a um só Deus. Eu vou ler uma passagem que se encontra em Salmo 113. Salmo 113. Vamos abrir ao culto de adoração ao Senhor com uma passagem de adoração ao nosso Deus. E Davi era um homem que escrevia salmos lindos, onde ele engrandecia o nome de Deus, de maneira que quando nós lemos, nos dá vontade de falar como Davi falava. E nós vamos ler nessa manhã o Salmo 113. Então, você, por favor, me acompanhe nos 9 versículos do Salmo 113. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o nosso Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pão necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo, dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Amém. Deus seja louvado. Que nós possamos nessa manhã esquecer tudo que nós temos em volta, os nossos compromissos, e nos dedicar, porque nesse momento Deus está nos olhando. E Ele quer que nós prestemos um culto de adoração a Ele. Então, enquanto você está nesse momento adorando a Deus, lembre-se que você está na presença do Senhor. E quando você, por algum motivo, se distrair ou pensar em alguma outra coisa, lembre-se que Deus está olhando para você e Ele sabe que você não está prestando atenção nele. Não quem está aqui na frente, mas em Deus. Porque é Ele que está nos assistindo. Não é quem está aqui na frente que está assistindo o culto. Então, se concentre para que esse culto de adoração seja 100% dedicado ao nosso Deus. Vamos orar. Louvado seja o Senhor, ó Deus de glória. Como é bom, ó Pai, poder adorar um Deus vivo. Nós temos a certeza, ó Pai, que nessa manhã nós estamos prestando um culto de adoração ao verdadeiro Deus, ao único Deus, que deu seu único Filho por nós, ó Pai, Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos dá essa oportunidade especial de poder te adorar. Nos ajude, através do Espírito Santo, a estar com as mentes, ó Pai, totalmente voltadas ao Senhor, a mentalizar, ó Pai, o trono em nossa frente, ó Pai, a mentalizar os céus, ó Senhor, e todos nós, como igreja, louvando e adorando o seu santo nome, ó Pai. Que tudo que seja feito aqui, ó Pai, seja conforme o teu querer, seja para honra e glória, somente do seu nome, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, agradar a homens, nós queremos agradar somente a Ti, porque o Senhor, ó Pai, é o cabeça e é tudo, ó Pai, dessa igreja. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós louvamos, Te adoramos e oramos. Amém, Senhor. A paz e a alegria de Jesus Cristo esteja sempre em nossas vidas. Amém, igreja? Bom estarmos aqui para adorarmos o nosso Deus, como foi falado aqui agora, né? O intuito de nós estarmos aqui é dar glórias ao nosso Deus. E uma das coisas maravilhosas que Deus nos deixou para que nós possamos dar glórias a Ele é quando uma alma, vamos chegar aqui para frente, quando uma alma se entrega a Ele, né? E isso dá glória, isso dá louvor
isso mostra o poder de Deus e o poder que existe na sua palavra, em Jesus Cristo. E nós estamos aqui então hoje, nesta manhã, felizes para adorar a Deus e também para testemunhar um novo nascimento, né? O nascimento do Fernando, que está aqui conosco. O Fernando, ele já tem estado conosco aqui em alguns domingos, adorando a Deus. Ele fez o curso de teologia aqui com o Alan, nesse último curso que teve, participou de algumas aulas sobre o Espírito Santo, e nós estávamos conversando um pouco com ele na sexta-feira, e o Fernando, olhando para as Escrituras, e ele foi lembrando, né, de tudo que ele havia aprendido durante as aulas, e nós relembramos alguns textos bíblicos. E nesse estudo que nós fizemos, ele então percebeu que um batismo que ele havia feito, né, Fernando, há um tempo atrás, 2 anos, né? 2 anos atrás, ele havia feito um batismo por imersão, sim, mas porém sem o entendimento do que a Bíblia ensina sobre batismo, né? Ensinaram algumas coisas, mas não o conteúdo específico sobre o propósito do batismo. E foi até uma passagem que eu perguntei para ele se ele tinha alguma passagem para a gente ler agora de manhã. Ele falou assim, por favor, relembre aquela passagem que fala sobre o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Vamos ler junto essa passagem? Fica em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 38. Realmente é uma passagem nas Escrituras desafiadora. Foi o momento em que a primeira vez o Evangelho foi pregado, né, pelos apóstolos, em Atos capítulo 2, e ao final dessa pregação foi o primeiro desafio para que as pessoas pudessem participar do reino de Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui então, Atos 2:38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Que maravilha! E ao lermos essa passagem, né, Fernando verificou exatamente isso, né, que ele havia sido batizado por imersão, porém sem o propósito pelo qual a Bíblia dá que a pessoa recebe somente no momento do batismo. Estamos felizes aqui, Fernando, para participar desta nova vida que Cristo quer te dar agora, por meio do sangue dele que foi vertido naquela cruz. E eu quero perguntar então a você, Fernando, quem é Jesus para você hoje então? Meu Salvador, meu caminho. Amém. Fernando, você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Com certeza. Amém. E você está pronto então, Fernando, para seguir Jesus e para servir Jesus, ser fiel a Ele conforme a palavra que nos ensina, e está pronto para caminhar dando o louvor e honra a esse Deus maravilhoso que enviou o Filho dele? Agora sim, com certeza. Amém. Então que Deus te abençoe por essa sua declaração, e por causa disso, você agora vai ser batizado em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Muito bom. Que Deus então possa abençoar você, Fernando, nesse seu desafio agora, esse desafio que nós vimos que foi colocado para esses primeiros cristãos aqui no livro de Atos, é o mesmo desafio para você e para todos nós também, de seguirmos esse Jesus maravilhoso, né? Então, Fernando, por causa da sua declaração aqui, né, diante de Deus e de todas as testemunhas que estão aqui, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o seu Senhor e o seu Salvador, você agora, Fernando, será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você tenha o perdão dos seus pecados e para que o Espírito Santo passe a fazer morada dentro de você agora. Amém? Amém. Amém. Que a paz do Senhor esteja conosco. Irmão, nesse momento de oração, nós vamos nos concentrar em Cristo Jesus. Nós temos a certeza que Ele está aqui, que Ele está conosco,
Ele ouve as nossas orações e se nós tivermos fé, pelo menos tamanho de um grão de mostarda, com certeza Ele vai nos atender. Nós temos vários pedidos e agradecimentos, eu gostaria de estar falando eles, e durante a semana, aquele pedido, aquele que você se lembrar, ore por ele, para que Deus possa estar atendendo também durante a semana. Nós vamos continuar orando, por exemplo, pelo Mateus, o sobrinho da nossa irmã Flávia. Ele tem apenas 4 meses e ele está respirando com a ajuda de aparelhos, né? Nós pedimos para que Deus esteja com ele, recuperando ele, para que essa criança venha a ter saúde normal, né? E que Deus esteja confortando também os seus pais. Isso é muito importante. A Sandra, ela está também pedindo que nós oremos pelos a sua mãe, a sua filha, sobre elas estão precisando de saúde, a saúde dessas pessoas está bastante abalada e precisa de oração, precisa de Deus, né, na vida deles. Pedimos também pelo Gabriel Gonçalves, de Freitas, né, ele tem 10 anos também, e nós estamos pedindo para que Deus os cure, né, para que Deus esteja com ele. Que nós oremos para esse pedido do Guilherme, que é o pai do Gabriel, que nós possamos juntos, durante essa semana, estar orando para o Gabriel, para que ele venha se recuperar, para que ele venha ter saúde, ter paz na sua vida. Pedimos também aqui pelo nosso Daniel, nosso irmão em Cristo Jesus, que está viajando. Ele pede para que nós possamos estar orando pela viagem, pela estadia onde eles estão e pelo retorno. Logo mais eles estarão retornando, né? Que ele possa ter paz. O Alisson, o nosso irmão em Cristo, ele também está agradecendo aqui ao nosso Deus pela semana que nós tivemos de um estudo intensivo, né? O estudo foi maravilhoso, gostoso esse estudo. E nós, juntos, podemos aprender mais da palavra do Senhor. Pedimos ao nosso Deus que todas aquelas pessoas que participaram desse curso possam estar com o coração, com a mente, naquilo que foi falado, para que eles também possam vir a servir ao nosso Deus através da sua palavra. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão enfermos, e durante a semana nós possamos orar por eles. Nós temos vários irmãos que estão enfermos. Eu não vou nem citar o nome, mas temos a certeza que alguns já conhecem alguns, né, que estão enfermos. Vamos continuar orando para que eles também tenham saúde, né, saúde física. Orar pelas pessoas que estão viajando, nossos irmãos viajando, que Deus os abençoe na viagem, tanto na ida, quanto na estadia, quanto na volta. Pedimos também ao nosso Deus pela nossa comunhão, pela comunhão da igreja, que Deus possa estar nos ajudando a ser realmente irmãos em Cristo Jesus, a ser realmente um, como Jesus pediu, para que nós sejamos um. Então nós precisamos continuar orando aos nossos irmãos, para que nós sejamos realmente a família de Jesus Cristo. Orar pelo Fernando, que agora é o nosso irmão em Cristo, o nosso nenê em Cristo Jesus, que o nosso irmão Fernando, né, possa estar daqui para frente andando reto diante de Deus, com a nossa ajuda, claro, mas ele também vai nos ajudar muito. Que Deus possa estar abençoando a todos nós. Pela família do Alan Duto, que quando ele saiu daqui, ele frisou bastante: ore por mim, ore pela minha família. Então nós precisamos estar sempre orando por essa família maravilhosa, que é a família do Alan, para que Deus, com ele, esteja lá nos Estados Unidos, que ele possa, tudo que ele foi fazer lá, seja diante de Deus, seja na presença do nosso Deus. Acho que era tudo isso que eu tinha que falar. Vamos orar ao nosso Pai? Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, Pai, com certeza que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, a nossa verdade. O Senhor está à frente dos nossos problemas. Sabemos, Pai, que o Senhor tem o poder de nos livrar de tudo que for ruim, tudo que é desagradável a Ti, Pai.
Por isso que nós, aqui diante de Ti, estamos, Pai, de joelho, de coração, para que o Senhor, na Tua bondade e misericórdia, possa estar olhando para a Tua igreja que se reúne aqui no Guanabara e dando, Pai, para nós discernimento, entendimento, encorajamento, como o Senhor disse para Josué: seja forte e corajoso, eu estou com você. Nós temos essa certeza, Senhor Deus, que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, pela vida, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos permite, obrigado pelo sol, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos nesse momento te pedir perdão, Senhor Deus, a Tua igreja está te pedindo perdão neste momento. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós passamos despercebido, Pai, alguns pecados que nós cometemos e nem percebemos que é pecado, mas nós queremos, Pai, te pedir perdão por eles também e por aqueles, Pai, que nós sabemos, mas que o Senhor nos dê força, coragem, discernimento para que nós possamos resistir ao maligno, Senhor Deus, e só assim ele fugirá da gente. Em nome de Teu Filho amado, pedimos, Pai, que durante essa semana o Senhor esteja conosco, onde quer que nós andemos, Pai, nos livre do mal, nos livre da enfermidade, das dores, das doenças, Senhor Deus, e nos dê discernimento para que possamos pregar o Teu Evangelho a todos, Pai, como está na Tua palavra. Todos eles precisarão nos ouvir a Ti, Pai, através de nós. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos nessa manhã, agradecidos. Amém. Para o céu, por Jesus irei. Glória a Deus, igreja, por isso. Só gostaria de fazer uma correção sobre o Gabriel, filho do Guilherme e da Milene. Hoje é aniversário dele, ele faz 10 anos. E que possamos dar os parabéns para ele depois. Agora na ceia, peço para que os irmãos me acompanhem em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, por favor. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus foi crucificado por nós. Ele se entregou por cada um de nós. No dia em que nós somos batizados, nós nos entregamos a Ele. Assim como o Fernando fez hoje. Que Deus seja louvado por isso. No momento da ceia do Senhor, nós lembramos que Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E lembramos do compromisso que nós fizemos no nosso batismo. Compromisso de seguirmos fiéis a Ele até o fim de nossas vidas. Agora vamos participar do pão e do suco que representam o corpo e o sangue dele. Vamos lembrar que Jesus sofreu, mas que Jesus ressuscitou e que Ele está com Deus agora. Vamos orar, irmãos. Senhor maravilhoso Deus, querido Pai, Tu és tão bom para com todos nós. Queremos agradecer ao Senhor por Teu Filho Jesus, que veio ao mundo sofrer e morrer por mim e por cada um de meus irmãos que está me ouvindo. Que o Senhor possa abençoar este momento, que nós vamos participar do pão que representa, simboliza o Filho, a carne do Teu Filho, Senhor. Em nome de Teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós, nós oramos. Amém. Vamos orar agora pelo momento que nós vamos participar do suco da videira. Oremos. Deus, ainda em Tua presença, queremos louvar ao Senhor pelo Teu Filho, que está à Tua destra, está reinando sobre a Sua igreja. Um Rei maravilhoso, um Deus tremendo, um Rei que ama seus servos. Queremos glorificar ao Senhor pelo Teu Filho. Em nome dele que nós oramos, hoje e sempre. Amém.
Graça e paz, amém? Nossa leitura ela vai estar em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. A palavra do Senhor diz que: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria dele, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. O amor e a generosidade e a prontidão para a obra do Senhor são características dos servos de Deus. Antes de ofertar nosso dinheiro, devemos nos entregar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Perdoa, Pai, nossos pecados. E receba agora, Pai, o nosso dinheiro, nossa oferta de amor e gratidão por tudo que o Senhor faz sobre nossas vidas, Senhor. A tua igreja, Pai, oferece ao Senhor esse sacrifício de gratidão, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que nós pedimos que o Senhor aceite para a sua obra. Amém. Bom dia, igreja. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Vamos fazer a leitura hoje do 24 ao 30. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Amém. Faz uma oração para a gente dar início à nossa mensagem, para que Deus abençoe a nossa mensagem. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Santo e bendito, glorificamos o Teu nome, Senhor Deus Santo e poderoso. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar reunido aqui como igreja do Senhor para louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome. Que, Senhor Deus, venha de encontro a cada um de nós, nos ajuda a ser pessoas melhores a cada dia, a cada instante da nossa vida. Coloque diante do Senhor agora a vida do Teu servo Ars, Senhor abençoa a vida dele, que o Espírito Santo do Senhor venha dirigir a vida dele, que tudo que ele falar aqui, ó Deus, seja tudo para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Que bom, que maravilhoso a igreja do Senhor viver sempre em união. Que bom nós podermos ter um novo irmão em Cristo, Fernando, que entregou a vida a Jesus hoje através do batismo. Isso é maravilhoso. Estamos felizes, com tantas pessoas hoje aqui também nos visitando. Que Deus seja louvado através da vida de cada um que está aqui. Estamos felizes, tem alguns irmãos que há tempo nós não víamos, que estão aqui hoje. Estamos felizes com a sua presença. A nossa irmã, a dona Sinira, que está aqui hoje, né, dona Sinira? A dona Sinira, ela é mãe do nosso irmão, que Deus recolheu há um tempo atrás, o Orelino.
Dona Senira, nós também queremos dizer à senhora que nós estamos sentindo muita falta, né, do nosso irmão Aurelino. É bom ter a senhora aqui conosco, né, para adorar o nosso Deus. Dona Senira, nossa irmã em Cristo, há algum tempo que ela não estava vindo. Bom ter a senhora aqui e também outros irmãos que nós estamos vendo hoje. Isso é muito bom. Quantas vezes nós enfrentamos em nossas vidas, ou quantas vezes você tem que enfrentar a cada dia pessoas que maltratam você, pessoas que nos maltratam? Quantas vezes nós enfrentamos isso? Às vezes pessoas que nós conhecemos muito bem, às vezes pessoas estranhas, às vezes pessoas que nos tratam de maneira áspera, de maneira ríspida, pessoas no trabalho, às vezes em casa, marido, ouve coisas duras, mulheres, as esposas também às vezes ouvem coisas ríspidas dos maridos, as crianças às vezes, cadê as crianças? Eu estou vendo pouca criança aqui hoje. Cadê as crianças? Levanta a mão e faz assim, ó. Só as crianças abaixo tem que falar, tem que definir criança aqui. Aqui tem que definir muito, tem que ser muito bem específico, né? Abaixo aí de 15 anos, vamos colocar assim. Quantas vezes você, né, ouve do pai e da mãe palavras ríspidas, né, palavras duras, em casa, às vezes na igreja, né, algum irmão, irmã, nos trata, nos diz palavras que naquele momento a gente sente. Como você reage? Como é que eu reajo quando eu recebo uma resposta que eu não esperava? Como normalmente nós reagimos quando nós escutamos respostas, quando nós ouvimos coisas que nós não esperávamos? Qual é a nossa reação? Quantas vezes você já sentiu humilhado por causa de uma resposta? Quantas vezes você já se sentiu triste, magoado por uma coisa que ouviu? E às vezes de uma pessoa até que você ama muito. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Imagino que seja bastante, né? A gente lida com tantas pessoas, né? Como eu disse, na escola, no trabalho, na igreja, em casa, relacionamentos com filhos, maridos, esposas. E a nossa reação, qual é? Como normalmente nós temos lidado com isso? Jesus, nesse momento em sua vida aqui, nesse trecho do Evangelho, Jesus aqui, ele estava mais uma vez nas suas jornadas terrenas, quando ele estava aqui, mais uma das suas jornadas, andando, falando, pregando o Evangelho, ensinando. Mas agora nesse momento, diz aqui, começando esta leitura, diz que depois de um dia duro de trabalho, depois de um dia em que ele teve que lidar com tantas situações, se você pega o capítulo 7, a partir do versículo 1, você vai ver que Jesus passou um dia lidando com um grupo de pessoas, chamadas no texto de fariseus e mestres da lei, em que Jesus teve que combater de uma maneira bem dura esses fariseus, esses mestres da lei, por causa que esses homens, mestres da lei, os fariseus, estavam introduzindo dentro dos mandamentos de Deus algumas tradições, e dizendo que aquilo fazia parte dos mandamentos de Deus. A partir do capítulo 7, versículo 1, Jesus debate com essas pessoas, e depois de um dia, com todo aquele ensino que ele deu
grandiosamente do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 23, agora no versículo 24 Jesus tenta descansar um pouco. Ele foi para um lugar, diz que ele foi para um lugar, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom, entrou numa casa, não queria que ninguém soubesse. Talvez por causa disso, por causa desse... Se você vê o desafio que ele passou naqueles trechos ali, mas nós sabemos que Jesus, ele não tinha sossego. Dificilmente Jesus conseguia descansar um pouco. Diz aqui que no versículo 24 ainda, ele não queria que ninguém soubesse, contudo, não conseguiu manter segredo a sua presença. Difícil, né? Como é que coloca uma luz? Como é que esconde uma luz? Como é que mantém segredo uma luz que radia tanto como a de Jesus? Não tinha como ele ficar em segredo mesmo. Onde ele estava, a luz radiada, as pessoas iam mesmo. Agora então, uma mulher que estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Muito difícil. Diz aqui que ela tinha uma filha que estava endemoniada e precisava da cura para sua filha. Ela sabia que Jesus é que tinha o poder para uma cura desta natureza. E ela foi procurar Jesus. Até então, uma cena muito comum no cotidiano de Jesus. Pessoas procurando Jesus para resolver problemas difíceis. Até então, uma cena comum. Uma pessoa precisando da ajuda, uma pessoa precisando de Jesus, porque uma ajuda dessa natureza só Jesus que podia dar. E agora ela então procurando Jesus. Uma cena bastante comum nos evangelhos. Mas o que chama a nossa atenção aqui nesse texto, pelo menos eu creio que você também chama bastante a sua atenção, é uma resposta que Jesus dá para esta mulher que estava sofrendo tanto. Uma resposta que Jesus dá para essa mulher quando ela pede a ajuda de Jesus para expulsar o demônio de sua filha que estava doente, endemoniada. Versículos 26, a mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Se você olha o mesmo texto no Evangelho de Mateus, lá em Mateus, no capítulo 15, vai dizer, a partir do versículo 21, que esta mulher era cananeia, mesma coisa, trocou 6 por meia dúzia. Era cananeia, e lá em Mateus diz que ela se prostrou de joelhos diante de Jesus, clamando a Jesus, aqui diz rogando a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Uma mulher debilitada, ela estava exausta, possivelmente exausta, de ver a filha naquela situação, e sabendo que a única solução era Jesus. E ela então roga a Jesus. Ela clama para que Jesus expulsasse dela o demônio. E aí, o que chama a nossa atenção? A resposta de Jesus para essa mulher. Não é correto. Não é correto, vai dizer Jesus. Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Pois não é correto, Jesus diz, tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Praticamente Jesus, numa resposta que para nós e para ela, Jesus está colocando essa mulher e sua filha na condição de cachorrinhos. É difícil. Imagina uma resposta dessa para uma pessoa que estava ali clamando e precisando da ajuda. Houve uma resposta dessa. Então esse texto nos chama bastante atenção sobre isso. Como é que você reagiria
Como é que eu reagiria? Chegar diante de Jesus, o único que podia solucionar o meu problema, e clamar a Ele, e Ele vir com uma resposta dessa. E Ele diz que não é correto para essa mulher. Não é correto tirar o pão dos filhos. Ou seja, Jesus está dizendo para ela, não é correto. Eu vou cuidar dos meus filhos, dos judeus. Depois, se sobrar alguma coisa, mulher, eu dou para você. Dura? Palavra dura. Como é que eu reagiria? Como é que você reagiria diante de uma palavra dessa? Difícil. Difícil. Jesus, ele sempre sabe colocar as coisas no seu devido lugar, porque ele estava em obediência ao Pai. Ele sempre sabe colocar as coisas no seu devido lugar. Sempre. Jesus, ele usou linguagens como essa em vários trechos da palavra de Deus. Lembra quando a mãe de Jesus foi solicitar a ele que ajudasse naquelas bodas de Caná? E ele disse, o que tenho eu contigo, mulher? Difícil? Imagine como é que essa mãe pensou. O amigo Pedro, quando de boa vontade tenta livrar Jesus da situação que Jesus ia passar pela crucificação, Jesus acaba de falar que teria que fazer isso, que ir para Jerusalém e que deveria sofrer, e Pedro, num gesto de boa vontade, de carinho com o amigo, de jeito nenhum, Senhor. Eu não vou deixar que isso aconteça. Jesus vira a reda de mim, Satanás. Como é que eu e você reagiríamos numa situação dessa? Não é? Jesus é santo. Jesus é soberano. Ele tem todo o poder. Ele é manso, diz a palavra de Deus. Ele é humilde de coração. E a palavra de Deus não se contradiz. Não significa que ser manso, ser humilde de coração, não tem que agir corretamente. Não significa. Ser manso, ser humilde de coração, não significa que com isso precisa ser benevolente a tal ponto de fugir daquilo que é correto. E Jesus diz, não é correto, mulher. Talvez Jesus estivesse dizendo em seus olhos para ela, eu estou vendo o seu sofrimento, eu sei o que você está passando, mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos que agir da forma correta. E a forma correta, Jesus está dizendo para ela aqui, primeiro, os filhos de Israel. Porque o texto diz aqui que Jesus estava numa região, no versículo 24, na região de Tiro e Sidom. Era a região da Fenícia. Era lá no norte da Galileia, na costa do mar Mediterrâneo. Um lugar onde Jesus costumava, saiu do mar da Galileia, foi para aquela região, ficou ali perto de Bitínia. E ele estava ali e existiam muitos gregos. Existiam muitos gentios. E Jesus não havia morrido ainda na cruz para que o reino de Deus fosse aberto aos gentios ainda. O Evangelho de João diz que Jesus veio para o que era seus. Mas como ele morre na cruz e os seus não receberam, já havia promessa feita a Abraão, os gentios poderiam participar do banquete também. E Jesus é correto. Por mais que às vezes as palavras são duras, mas às vezes tem verdades ali. E Jesus sabe colocar as coisas no seu devido lugar. Interessante isso, não é? Interessante. Essa mulher não era uma mulher judia.
Ela era de origem gentil. E Jesus então diz essas palavras duras. Agora, o mais interessante é como essa mulher reagiu. Não sei, se fosse eu e você, faríamos como o jovem rico, viraríamos as costas e iríamos embora. A reação dessa mulher é muito interessante. Essa mulher não deixou o orgulho falar mais alto. Ela não deixou os seus sentimentos falarem mais alto. Por causa daquelas palavras duras, ao nosso ver, ríspida. Essa mulher não se deixou abater por essas palavras, primeiro porque ela entendeu o lugar dela. Ela entendeu que era assim mesmo. Ela entendeu que era isso mesmo. Jesus estava correto. Jesus estava fazendo o plano do Pai. Ela entendeu o lugar dela. E ela não deixou o orgulho falar mais alto. O objetivo, o alvo desta mulher fazia com que aquelas palavras duras, fazia com que aquelas palavras ofensivas fossem amortecidas. O alvo, o objetivo que ela tinha, ela entendia que era muito maior do que as palavras, que eram duras e corretas. Mas ela tinha um objetivo, ela tinha um alvo. E ela fez desse alvo, que era a cura para sua filha, ela fez desse alvo, desse objetivo, algo muito maior. E o que viesse ali, para tentar abater, ou para tentar testar sua fé, qualquer coisa que viesse ali, não a desviaria do seu alvo. E exatamente, ela reconheceu a sua condição, porque o seu alvo era maior que o orgulho e que qualquer sentimento passageiro. Qualquer sentimento de aborrecimento ou de tristeza, que seriam passageiros, porque ela tinha um alvo. Ela foi ali por uma causa. E humildemente ela responde para Jesus, que aceitava aquela condição, sim, que Jesus colocou ela. Porém, mesmo nessa condição, ela poderia pelo menos pegar, se beneficiar das migalhas, porque mesmo as migalhas para mim, Senhor, vai ser o suficiente. Eu sei que as migalhas do Senhor valem mais do que qualquer outra coisa desse mundo. Ela reconheceu. Ela não deixou que nada a tirasse do seu alvo. Ela se humilhou. E por isso ela foi exaltada. E é assim que a palavra fala. Aqueles que se humilham serão exaltados. Mas aqueles que têm um tiquinho de orgulho, aqueles que têm um pouquinho de ego, nunca vão ser exaltados. Porque quem humilha, Jesus fala, é que será exaltado. Diz a palavra. Ela não perdeu o foco no que ela queria com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, e vocês que estão aqui nos visitando, olhe para o seu lado direito. Agora, olhe para o seu lado esquerdo. Agora tente olhar um para o outro, que está aí junto com você. Tente olhar, olha bem para ele, dá uma verificada no rosto, vê se ele está sorrindo. Tá? Que bom, que bom. A pergunta é, quem é que você vê aí do seu lado? Quem você está vendo? Você está vendo a sua esposa? Você está vendo o seu marido? Você está vendo o seu filho, a sua filha? Você está vendo o seu amigo ou sua amiga? Mas tem muito mais coisa aí.
tem Jesus ao seu lado. Porque Jesus está habitando dentro de cada um que está aqui. E nós temos que procurar ver Jesus no rosto um do outro. Às vezes, nós vamos ouvir palavras duras na nossa caminhada cristã. Às vezes, nós vamos ouvir palavras ríspidas em nossa casa. A sua esposa é muito mais do que a sua esposa. Ela é co-herdeira em Cristo com você. Significa que ela é sua irmã. O seu marido é muito mais do que seu marido. Ele é seu irmão em Cristo. E assim por diante. Somos muito mais do que esposa, marido, amigo, amiga. Nós somos irmãos uns dos outros. Por causa de Jesus. E hoje Jesus nos convida eu e você a pensarmos de uma maneira diferente antes de reagirmos a uma palavra que talvez naquele momento eu senti que foi ríspida. Jesus nos convida a pensarmos a como nós devemos reagir quando ouvimos palavras duras. Jesus nos convida a pensar diferente. Talvez, às vezes eu preciso mesmo de ouvir algumas coisas. Talvez eu não estou preparado para ouvir. Mas às vezes eu preciso mesmo. Eu preciso às vezes de um irmão chegar para mim e me dar um puxão de orelha. Eu preciso às vezes a Nívia chegar para mim e me dar uns puxão de orelha. Eu preciso às vezes. Eu preciso. Isso é importante. É importante na nossa vida. Muitas vezes para eu saber o meu lugar. Porque a gente às vezes perde a noção do espaço. Né? Às vezes a gente está invadindo o espaço do outro e a gente não está percebendo. Tem que ter uns puxão de orelha às vezes de um que está enxergando isso. Jesus mostrou a essa mulher o lugar dela. Porque faltava um pouquinho ainda para ela entrar na promessa de Abraão. Estava quase chegando, mas ainda não tinha chegado. Eu preciso aprender com Jesus aqui que eu não posso deixar o orgulho, os meus sentimentos, as coisas que vêm naquele momento só para me tirar do alvo. Porque o nosso alvo é muito maior do que qualquer palavra que eu possa ouvir momentaneamente que queira me tirar do alvo que é Cristo. O nosso alvo é muito maior também. Não é? O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não é que eu seja agradado pelas pessoas. O nosso alvo é agradar a Deus. O nosso objetivo é muito maior do que qualquer coisa que possa acontecer num relacionamento entre esposa, marido, irmão e irmã, irmãos em Cristo. Nosso alvo é muito maior. E se nós queremos os benefícios que Jesus tem para a nossa vida, se nós queremos usufruir, não das migalhas hoje, porque o tempo das migalhas passou, quando Jesus morreu na cruz, hoje nós temos acesso direto ao reino celestial. Não é nem as migalhas mais. E se nós queremos os benefícios todos que Jesus tem para a nossa vida, no reino celestial, nós temos que aprender a conviver em nossa casa, marido e esposa, irmão com irmã dentro de casa, irmãos na igreja, no trabalho. Nós precisamos aprender com Jesus, com essa cena e com esta mulher, que o alvo que nós temos em Cristo é superior a qualquer desafio que possa nos abater. Eu gosto muito de ver um coqueiro, não só por causa do coco. Eu gosto de ver as palmeiras, porque é interessante que ela não é dura. Ela sofre
com o abate dos ventos, e enverga, vai até lá. E sofre com a dureza do vento, com a dureza da chuva, e enverga, vai até lá. E cada vez que o vento bate e que ela volta mais forte. O vento e a natureza ajudam a palmeira e o coqueiro a ficarem cada vez mais fortes. É um exercício. É um exercício. É flexível. Árvore que é dura, ela quebra. Temos que ser árvores flexíveis. Jesus falou que virá tempestade, não falou? Na nossa vida. Vai vir, às vezes, palavras duras, relacionamentos ríspidos. O que eu vou fazer com eles? Eu vou deixar me abater? Não. Ele vai vir, mas deixa ele passar. Porque você vai voltar mais forte. Mais forte. Próximo para outra. Pronto para outra. Sem ressentimentos. Porque os benefícios que nós temos em Cristo é muito maior. Vale a pena. Com certeza. Eu devo aprender. Jesus está nos mostrando que nós devemos aprender a ouvir, a absorver as palavras ríspidas que vêm até a mim. Eu não vou aprender isso somente por causa da minha condição. Eu vou aprender porque eu quero corrigir. Eu vou aprender bem, eu vou ouvir bem, é porque eu quero absorver no sentido de corrigir realmente. Eu preciso refletir sobre isso. Quem sabe é isso mesmo. E avaliar, e com isso eu vou crescer. E isso eu faço não é por causa das pessoas. Eu faço não é por causa das pessoas. Muito obrigado, Genésio. Deus te abençoe. E eu faço isso e seguro as pontas. Não é por causa das pessoas. Eu faço porque a minha causa é Cristo. Eu faço porque eu quero desfrutar do banquete celestial junto com os meus irmãos. Junto com a minha família. Eu vou ouvir o baque, eu vou enfrentar o baque, eu vou absorver e vou digerir aquilo. Não é para agradar as pessoas, nem a mim mesmo. É porque eu tenho um benefício muito maior em Cristo. E que se eu quebrar, eu não vou ter. Muitas vezes parece que é humilhação a gente ouvir certas coisas. Eu não levo desaforo para casa. Eu levo. E antes de eu entrar dentro de casa, tem um latão de lixo escrito assim: aqui coloca-se desaforos. Eu levo o desaforo, na hora que eu chego em casa, eu jogo dentro da lata de lixo. Ué, o que tem? Eu jogo desaforo. Aqui coloca-se desaforo. Aí Jesus pega isso aí e joga isso fora depois para mim. Pronto. Deixa ali e vamos. Se tem alguma coisa dentro do desaforo que eu estou vendo que pode me ajudar, opa, essa parte do desaforo eu pego para mim. Agora aquilo que não presta, vai para a lata de lixo. Eu não preciso jogar o desaforo no lixo na frente da pessoa. Não, deixa. Porque depois a pessoa vai analisar e vai pensar e ela vai voltar. E pode ser que ela vai lá em casa buscar o desaforo na lata de lixo. Vem cá, eu vim buscar, eu quero pegar esse desaforo, joga ele fora. E assim nós vamos caminhando com Cristo, aguardando a gloriosa vinda de Jesus Cristo. O grande segredo da vitória com Jesus Cristo é a paciência. O grande segredo é saber esperar pela vitória. É o grande segredo. E nessa espera, nós temos que ser como vasos de porcelana. E a porcelana, quanto mais ela vai no fogo do forno, mais resistente ela fica.
Temos que ser como coqueiros flexíveis, que aguentam a tempestade, mas voltam ao seu lugar. E no longo da nossa vida, precisamos ser também como vasos de porcelana. Porque a porcelana, quanto mais vai ao forno, e volta, e vai, e passa por aquele fogo, quanto mais isso acontece, mais forte fica. Que Deus nos abençoe a aprender com Jesus as coisas que são corretas, mesmo que às vezes são um pouco duras. Que a palavra de Deus nos ajude. Senhor Deus, te damos graças em nome de Jesus, pois o Senhor nos ensina tanto. E o Senhor tem tantas bênçãos, Pai, para a nossa vida. Que bom que fazemos parte da sua família. Que bom que nós temos as nossas famílias, nosso trabalho, nossos amigos. Que todas essas pessoas, Pai, são pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas, para que através delas sejamos a cada dia mais moldados pelo Senhor, através de cada irmão, de cada irmã, de familiares. O Senhor está nos moldando. Nós olhamos para tudo isso, Pai, e queremos sempre aprender que precisamos estar com o alvo certo, que é o Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Se você está com o seu folhetim de avisos aí, vamos dar uma olhada no que acontece essa semana. Na segunda-feira nós temos a reunião do Grupo GAIC, às 18h30, na Casa ao Lado. Na terça-feira tem a reunião das mulheres de Bereia, às 9h30 da manhã. E nessa terça-feira também, o Ministério de Benevolência vai estar, a partir das 9 da manhã também, trabalhando aí, separando alimentos, tudo aquilo que o Ministério de Benevolência trabalha, né? Então, se você tiver a oportunidade de estar aqui também para ajudar nesse trabalho no Ministério de Benevolência, vai ser muito bem-vindo. Nessa quinta-feira também nós teremos a vigília de oração. Então, se você pode estar aqui na quinta-feira, para nós estarmos juntos aqui para fazer esse trabalho de orar ao nosso Deus também, vai ser logo depois do Grupo Casa. Então aproveite, venha aqui para participar do Grupo Casa na quinta-feira. Começa às 19 horas o Grupo Casa aqui, na Casa ao Lado, e depois do Grupo Casa nós vamos ter essa vigília de oração. Então, compareça. Vamos falar um pouquinho também sobre o curso de teologia que nós tivemos, acabou ontem, né? Foi um curso diferente que nós resolvemos fazer para aquelas pessoas que não têm oportunidade de estar aqui uma vez por semana, né? E foi muito bom. Nós tivemos mais ou menos umas 20 pessoas, umas 20 ou 30 pessoas participando desse curso, né? Então foi um curso dinâmico, tanto na parte da aplicação do curso, quanto dos alunos também, né? Então foi uma experiência muito boa que nós tivemos, foi uma alegria muito grande de ter tantas pessoas participando desse curso. Vamos orar por essas pessoas que estiveram aqui, né, para que eles possam agora entender realmente o que foi colocado ali naquele curso, né, ter o desejo de procurar a Deus, né, como o Fernando fez aí hoje, né, de entregar a vida dele a Jesus e entender realmente o batismo. Vamos orar para que essas pessoas possam ter a mente e o coração aberto para aceitar aquilo que já foi plantado. Nós queremos lembrar também daqueles irmãos, né, que estão aqui hoje. O Alisson já falou, a dona Sinira, né? Eu quero lembrar também do Rafael, que está aqui hoje nos visitando novamente, né? Está de volta aqui conosco. É muito bom ter você aqui também, viu, Rafael? O David também já falou, mas eu quero reforçar. Hoje é aniversário do Gabriel, não do meu Gabriel, né? Mas o Gabriel, que é filho da Milene e do Guilherme, né? Ele está aqui hoje também. Vamos dar os parabéns para ele. E hoje também é aniversário da dona Alice, né, dona Alice? Deus abençoe vocês também, tá bom? Uma boa semana para todos, Deus abençoe. E não vamos esquecer do que o Alisson falou, né? Eu gostei dessa parte de ser flexível, né? Nós precisamos, para ser cristãos verdadeiros, nós precisamos ser flexíveis realmente. Deus abençoe a todos. Um outro aviso que eu estava me esquecendo. Lá atrás, nós temos esses folhetos aqui, ó, do próximo curso de teologia. Então não esqueça de pegar tanto esse grande que você pode colocar no estabelecimento comercial, ou no condomínio onde você mora, né? Então esse grande que você pode fixar em algum local, tá? Ou entregar pessoalmente para alguém. E nós temos bastante também desses pequenininhos aqui. Leve um pouco para sua casa.
E coloque na caixa dos vizinhos que você tem lá, né? Faz esse trabalho, vai lá no bairro onde você mora, coloca dentro da caixa de correio do seu vizinho lá. Então é muito importante. Nós temos bastante desses folhetos pequenos e esses grandes também. Então não vamos esquecer, tá? Esses cursos vão começar agora dia 3 de agosto. E é importante a gente divulgar. A gente tem todo esse material aqui e nós precisamos divulgar isso aqui na cidade de Campinas. Então vamos fazer isso. Nós temos aqui o material pronto já, né? Então faça isso nos ajudando e com certeza Deus vai se agradar muito também desse seu trabalho que você vai estar fazendo. Boa semana para todos. Deus abençoe.